Olá, está no ar mais um TV Câmara Entrevista e no programa de hoje abordaremos um assunto delicado. A dependência química, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é considerada uma doença crônica e progressiva, ou seja, que pode piorar com o passar dos anos. Para falar mais sobre este tema, recebemos aqui em nosso estúdio Cristiano Monteiro, que é especialista em dependência química. Cristiano, que é psicoterapeuta. Seja bem-vindo aqui ao programa. É um prazer Muito recebê-lo, obrigado. Cristiano. Muito obrigado, Daniel. Agradeço o convite do programa Entrevista, TV Câmara Jacareí. Me sinto honrado de poder estar explicando um pouco mais sobre o tema aqui com vocês. Muito bem, já começo com relação aos dados da Organização Mundial da Saúde, né? Falando sobre essa gravidade, ou seja, que a dependência química é uma doença progressiva. É de verdade isso? Como que isso funciona, Cristiano? Sim, a doença é progressiva porque ninguém começa bebendo um engradado de cerveja, por exemplo. As pessoas começam muitas vezes em casa, com um copinho de cerveja que é dado até por um parente ou por um pai, por um familiar, né? Em relação ao uso de droga, a mesma coisa, né? A pessoa não começa a fumar um cigarro inteiro de maconha. Muitas vezes ela dá alguns tragos no cigarro, né? E isso em qualquer outra substância que altere o humor. Então, com o tempo, com o passar do tempo, o dependente químico ele vai aumentando a quantidade e vai diminuindo esse espaço de uso. Por isso que a gente fala que é progressivo. E quando a gente fala de dependência química, né, tem as famosas drogas lícitas, como você mesmo citou, a bebida, o cigarro e outras drogas, e as pessoas falam assim, não, eu uso de forma social, no convívio social, e que de uma certa forma a sociedade aceita muito bem, entre aspas, né, aqueles que fazem esse tipo de uso. Eu pergunto a você, o que é considerado, ou quem é considerado dependente químico, a partir de que momento? Certo. Bom, a doença da dependência química é uma doença de difícil detecção, difícil diagnóstico e difícil tratamento. Então, para identificar, muitas vezes é preciso um tempo para que eu possa observar os comportamentos dessa pessoa e a maneira como ela se relaciona com o uso da droga, né, do álcool da droga. Então, de cara, a maioria das pessoas que eu acompanho, muitas vezes começaram na adolescência, 80%. Então, no começo, muitas vezes, eles não usam uma grande quantidade, não usa todos os dias. Mas com o passar do tempo, isso vai aumentando, né, a quantidade e diminuindo o intervalo. E quando isso acontece, é natural que vá prejudicando essa pessoa que faz o uso da droga em todas as áreas da vida dela. Então, na família, começa a haver mais discussões, começa a haver mais brigas, né? Porque muitas vezes esse filho está indo mal na escola, então na parte escolar também começa a dar problema. As notas começam a cair, começam a haver faltas, muitas vezes o pai é chamado na direção para, né, para que haja uma conversa com o filho. Em todas as áreas da vida, por exemplo, se ele pratica esporte, começa a cair o rendimento e etc. E aí a gente começa a perceber que a droga está interferindo no modo de viver dele em todas essas áreas, em todos esses círculos. Cristiano, tem alguns termos que comumente, né, tem o seu significado, mas comumente, assim, aquilo que a gente utiliza no dia a dia, dá um significado maior na sua compreensão. Por exemplo, dependência e vício. Para algumas pessoas, não, a pessoa tem um vício, eu tenho um vício disso, tenho um vício daquilo, é uma coisa até que, digamos que é menos grave. Certo. Agora, quando se fala dependência, né, por conta dos termos colocados, você, por exemplo, é terapeuta que cuida, é especialista em dependência química, ou seja, é um termo, as pessoas pesam mais com relação ao termo. Pergunto a você essa diferença, né? O que é dependência e vício, se elas têm alguma diferença, e o que é considerado um vício. Tá certo. Olha, não tem diferença, né? O termo, o vício, dependência, são iguais. Eles, no final das contas, o que acontece com uma pessoa que tem um vício ou dependência é ter a vida comprometida
pelo comportamento ou pela dependência. Porque quando a gente fala de um vício, às vezes, muitas vezes não está relacionado à droga, mas está relacionado a um comportamento. Então a compra excessiva, né, ao jogo, né, ligado à comida. Tem muitas pessoas que vão buscar o quê? Alívio por meio dessas coisas que eu falei. Então, tanto a dependência química quanto esses comportamentos que eu falei levam para um viver muito ruim e leva também para o fundo do poço, tanto quanto a droga. Agora, falando um pouquinho justamente, daqui a pouco a gente vai voltar nessa questão que você citou ali, né, de outros vícios, que muita gente são do comportamento, mas eu gostaria de saber o seguinte, o que acontece no organismo, né, do dependente químico ou do viciado? Bom, se a gente olhar ele como um todo, na parte física, na parte mental, espiritual, ele tem um prejuízo muito grande, né? Então, dependendo do tipo de droga, acaba afetando mais algumas partes do corpo, fisicamente falando. Então, se a gente pega o álcool, a gente vê muito problema o quê? No fígado, no pâncreas, gastrite, úlceras, né? Se a gente pega outras drogas que são inaladas ou fumadas, você vai ver muito problema no pulmão. Mas, emocionalmente falando, espiritualmente falando, elas afetam demais a capacidade da pessoa de sentir, de amar, de se relacionar com as pessoas, né? A pessoa tem uma tendência a se isolar, né? E eu vejo também que é normal que a pessoa não consiga enxergar a realidade. O uso de droga afeta muito a capacidade da pessoa de lidar com a realidade. Então, muitas vezes, um problema que é desse tamanhinho, o dependente faz ficar desse. Às vezes um problema que é gigante, grande, está todo mundo vendo o que vai acontecer com a vida dessa pessoa, né? Olha, você vai perder o trabalho, olha, é perigoso o que você está fazendo, você pode morrer, e a pessoa muitas vezes fala, não, gente, vocês estão exagerando, não é tudo isso não. Então, distorce a maneira como se enxerga a realidade. E isso o dependente não faz porque ele quer, é porque o distúrbio da dependência química, né, ou da adicção faz com que ele tenha esse tipo de visão. Então é uma dificuldade, é um sintoma da dependência química ou da adicção. Você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é dependência química. Estamos conversando aqui com o psicoterapeuta Cristiano Monteiro, ele que é especialista em dependência química. Você falou da questão dos sintomas, né? Que normalmente quem percebe isso é quem está em volta, a família, os amigos, né? O pessoal do trabalho, enfim. Sim. Agora, em que momento é possível o dependente mesmo, aquela pessoa que está vivendo isso, ele se perceber como dependente? Ou normalmente, e geralmente o que acontece é o contrário, a família, somente família e os amigos, o pessoal do trabalho que tem essa percepção para poder tentar ajudar? Muito boa a sua pergunta. Isso começa com a família. Dificilmente o dependente, ele consegue admitir, ele pode até por dentro pensar, nossa, eu acho que eu estou tendo um problema, mas mesmo assim ele não tem certeza. Mas ele não consegue admitir isso. Mas muito antes dele conseguir começar a perceber que ele está tendo um problema, a família ou as pessoas mais próximas já conseguem visualizar que o uso está causando problema. Que ele está mudando os comportamentos dele. A maneira dele agir, a maneira dele pensar, dele falar, ver que ele tá se isolando, né? Não participando tanto das atividades da família ou no trabalho. E para que ele consiga perceber muitas vezes, ele precisa ter uma situação de extrema dificuldade. Perder um trabalho, perder um relacionamento importante. Geralmente nessas situações, onde tem uma perda muito grande, ele começa a se abrir para a possibilidade de reconhecer que tem um problema com álcool, com a droga. Muita gente diz que a pessoa que está vivendo esse momento, né, da dependência química, o viciado, enfim, ele
não tem amor por si próprio, né? Ou não tem essa percepção de enxergar, por exemplo, sintomas físicos, até para poder detectar que ele está vivendo esse momento. De fato, é isso que acontece? Como é que fica esse tipo de percepção própria, mesmo voltada aos sintomas que o corpo dá, ou se isso é mais tardio mesmo? Bom, a dependência química, o distúrbio da adicção, afeta a capacidade da pessoa de perceber isso com clareza. Ela sempre vai negar que ela está tendo problemas com a droga, porque ela não sabe lidar com a vida de outra maneira. Ela acha, né, que precisa do álcool e da droga para poder viver, para poder lidar com a vida. Então, isso é um sintoma da doença. Ninguém nasceu um belo dia e falou, olha, vou usar muita droga, vou me dar mal nessa vida. Nenhum deles que eu acompanho fez isso de maneira consciente. As coisas foram acontecendo. Por isso que todo uso de droga é muito perigoso. Nós não sabemos quem vai se tornar o dependente químico ou alcoólatra. Não dá para saber. Todo uso é muito arriscado. Então, ao longo da vida dessa pessoa, ela vai desenvolvendo por meio de vários fatores, né? Eu acredito que a pessoa já nasce com a doença. E aí, por fatores sociais, né, até genéticos e outros, a pessoa vai desenvolvendo a dependência química. Eu ia perguntar justamente essa questão da hereditariedade, né, da questão, ou seja, se o pai, se o avô foi, a probabilidade dessa pessoa, o neto, o filho, de também ser um dependente químico é maior, torna-se maior? Sim, sim, de 3 a 4 vezes maior do que uma outra pessoa que não tem o histórico na família. Muito bem, você está assistindo então ao programa TV Câmara Entrevista. O tema de hoje é dependência química. Estamos aqui com o Cristiano Monteiro, ele que é psicoterapeuta e também especialista em dependência química. Agora, quando a gente fala em vícios, né, a gente falou dessa questão do ambiente familiar, né? Quais são, na sua visão, dentro daquela experiência, você que lida com essas pessoas, os maiores motivos das pessoas se envolverem com as drogas? Qual tem sido o grande motivo das pessoas terem esse contato com a droga, essa exposição com a droga, a ponto de se tornarem até viciados? Tá. O que faz uma pessoa usar abusivamente é a doença. Muito embora existem outros fatores que contribuem para isso. Então, um dos maiores, né, principalmente na adolescência, é a curiosidade. É também a imitação do comportamento de outras pessoas que estão ao redor. Então, muitas vezes, na turma ou naquele espaço, existem várias outras pessoas utilizando droga e falando disso, né? E muitas vezes, o que eu encontro na fala desses jovens? Que o uso, por exemplo, de maconha, que não faz mal, que é natural, que hoje fala-se que ela é uma substância até que pode servir para tratamentos médicos. Então, hoje o uso está muito banalizado, as pessoas acham que não tem problema, que é normal, né? Só que está longe disso. Muitos dos adolescentes que eu acompanho, eu vejo que já está tendo um comprometimento cognitivo, dificuldade de memória, de aprendizado, e tendo prejuízos, né, familiar. Então começa a ter muito conflito dentro da família. Na escola, muitas vezes, acontece expulsão, acontece, né, suspensão, enfim, prejudica muito a vida desse adolescente ou dessa pessoa. Engraçado que você tocou na questão do ponto do adolescente. A gente cresceu ouvindo talvez avós, pais, sim, falando que durante a juventude, né, aquele momento que justamente dessas experiências de descobrir a vida, acabou fazendo algum tipo de uso, né, de alguma droga, de algum entorpecente, ou exageradamente na questão da própria bebida, ou qualquer outro tipo de vício. Dentro desse parâmetro de tempos, né, que no passado eles dizem que era uma coisa e hoje é completamente outra, pergunto, o que mudou foi o comportamento, a mente ou a droga que se tornou, de repente, mais forte? Eu acredito que tudo isso, né? Hoje tem a droga também mudou. A disponibilidade de droga é muito maior do que 10 anos atrás. Então, há 10 anos atrás, você ouvia falar um pouco de cocaína,
posso dizer até um pouco antes, eu não ouvia falar sobre o crack, por exemplo. E o número de pessoas que usavam nessa época parecia ser menor também, porque não era um assunto tão recorrente. E as pessoas escondiam mais. Então tem essa mudança. Então, muitas vezes lá atrás, as pessoas sabiam que isso era errado. Hoje eu vejo muitos jovens que fumam na rua. Estão caminhando, estão fumando. Não tem essa dificuldade em fazer isso. Então tem muitas mudanças no comportamento, na maneira como se enxerga o uso de droga, na droga em si, né? Apareceu muito mais drogas sintéticas, então mudou bastante toda essa dinâmica, né? E isso vai continuar crescendo. Por que eu digo isso? Por conta até das nossas fronteiras, né? O Brasil faz fronteira com países que são responsáveis pela produção de 100% da cocaína no mundo. E a nossa fronteira não é uma fronteira seca, desértica, como a fronteira do México nos Estados Unidos. É uma fronteira que tem matas, que tem pântanos, que tem floresta, que tem rio. E a extensão é gigantesca. Então é difícil que as nossas autoridades consigam patrulhar aí uma área tão extensa. Território enorme. Um território enorme. Então vai continuar entrando droga, né? E aí essa droga chega aqui, pra gente, né? Tá aí pra sociedade aí. E muitas vezes eu vejo que nós não estamos preparados no sentido principalmente de prevenção. E aí, como é que faz? Né? Como é que lida com essa realidade? Então tem muito pouco trabalho na área da prevenção. E a gente precisa preparar, né, os jovens, os nossos filhos, enfim, para que aprendam a lidar com essa realidade, porque a droga vai chegar. É justamente essa questão, né? Assim como mudou, como você bem colocou aqui, a questão do avanço da droga, né? Ou das drogas em si, e a questão comportamental também tem se alterado, né? Como é que você vê que as pessoas, principalmente pais, né, têm lidado com esse assunto? Você acha que tem tido muita conversa? Qual é o índice de jovens que estão fazendo uso de entorpecentes, que estão buscando tratamento, por exemplo? Olha, o índice de tratamento e de busca de ajuda ainda é muito pequeno. E a maior barreira que os pais têm ainda é a vergonha, ainda é muito difícil falar sobre o assunto, de ver que o filho está usando droga. Então a família nega muito essa realidade. E essa negação da realidade dificulta muito. Quando esse menino, esse jovem chega, ou qualquer outra pessoa, até que seja mais velha, chegando, fica muito difícil cuidar. Quando a gente inicia um tratamento cedo, é muito mais fácil, né? E evita uma série de problemas decorrência do uso da droga, né? Então, a família buscando ajuda e orientação, e mais do que isso, seguindo a orientação, ajuda muito até na prevenção, né? Mas eu acredito que ainda é necessário falar mais da dependência química e do uso de droga como um distúrbio, como algo que está inserido dentro da nossa sociedade e que merece respeito em relação a isso. Não tratar isso como uma falha moral. Então, eu acredito que a maior barreira ainda é essa, de ver com preconceito e tratar isso como uma falha moral. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista, que hoje está abordando o tema dependência química. A gente faz uma pequena, rápida pausa aqui para o intervalo e voltaremos já já com esse tema.